Boas noites. Dando início na nossa reunião de hoje, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. É um capítulo profícuo de citações bíblicas, E nós vamos tratar de 3 delas escolhidas, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhe direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Também lhes dizia, atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida que medires aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. E a instrução dos Espíritos refere-se ao título, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem! A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências.
Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como usado o pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados, conduzindo-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, do que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui-os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão: os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça, com abundância, a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Muito bem, isso é um trecho do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, ele está completo em Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, né? E Lucas no capítulo 6, de 20 a 49. Né? Aqui é como se houvesse as instruções dos Espíritos passam pela história do cristianismo, né? A história do cristianismo é exatamente essa. Nós assambarcamos, né, a palavra de Cristo e as moldamos nos nossos interesses. Transformamos o Evangelho numa estrutura de poder. Uma estrutura de poder. Aqui nenhuma crítica direta ao catolicismo, porque também não é exclusivo dele, né? Mas o que se viu ao longo da história da humanidade foi usar Deus e Cristo como uma forma de controle de interesse sobre as pessoas mais simples, os humildes, enfim, toda a população ocidental, né? Toda ela cristianizada. Na verdade, o que se montou é uma estrutura, né? Uma estrutura de governo, né? De Estado, né? de nação. Né? Por quê? Porque os interesses não são os dos fiéis, os interesses, eles são da estrutura. Ora, nós como espíritas, nós passamos por essas instituições e ajudamos a perpetrar esse tipo de conduta e comportamento. Então a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é na própria doutrina, né? Que não a transformemos também numa igreja com outro nome,
né? E é interessante a gente destacar que na doutrina espírita, se nas outras religiões há uma centralização, né, há uma hierarquização, há um controle de poder. Hoje, se você entrar em qualquer missa, a missa que é rezada na igreja da Pipoquinha é a mesma missa que é rezada em qualquer outra parte do mundo. É o mesmo roteiro daquela semana, né? Porque é tudo centralizado, é tudo controlado, é tudo organizado, né? Não é assim, né, que nós estamos aprendendo. Se nessa mesma casa de Deus, até há pouco tempo, as cerimônias eram realizadas em latim, né, o seu representante ficava de costa para as pessoas que o assistiam. Existe toda uma reverência na leitura do Evangelho. Quem frequentou sabe que quando se vai falar o Evangelho, há todo um cerimonial, as pessoas ficam de pé, tocam o sino, as pessoas ficam de pé, né? Só o padre lê o Evangelho, só o padre, ninguém mais lê o Evangelho. Aqueles que o acompanham leem as epístolas, mas não o Evangelho. Isso é prerrogativa de quem está conduzindo a missa, né? Não, nós na doutrina não temos essa centralização. Não existe um representante do Espiritismo, não existe uma autoridade que fale em nome do Espiritismo. Aliás, ao contrário, a tendência é que se distribua o Evangelho em todas as casas, onde cada casa será um templo de oração, um templo de Jesus, um templo de Deus. O centro espírita, ele é convergente, né? Centro é porque convergem, as pessoas se dirigem, né? É para que ali, com a proteção dos espíritos, possamos buscar com segurança tanto a palavra quanto o esclarecimento, quer sejam dos encarnados ou desencarnados, né? Mas não há uma hierarquia, não há um poder, não há um representante, quem manda, de quem controla a doutrina espírita? Os espíritos, né? São os espíritos quem são os responsáveis, né, diretos pela divulgação da doutrina. Nós somos meros instrumentos. Não adianta eu brigar na instituição que eu vou e fundo um centro. Não adianta nada, isso não vai prosperar. Primeiro, né, que uma coisa que começa através de uma cisão, de uma briga, não tem futuro. E segundo, tudo é planejado do outro lado décadas antes da encarnação dos seus membros. Então, na espiritualidade é preparada toda a existência da instituição, seus membros, seus participantes, seus papéis e tudo mais. E aí, quando reencarnam, há uma materialização disto, né? Há uma realização daquilo que foi projetado. Portanto, os espíritos justamente quem controla e dirige a instituição, né? Não nós somos peças, né? Nós somos elementos que, como encarnados, temos que desempenhar papéis terciários, nem secundários, né? Nós temos lá as nossas obrigações, mas a instituição ela tem a égide dos espíritos. Por quê? Porque ela tem que dar frutos. Ela tem que dar frutos. Ela não pode se fechar nos seus interesses materiais, né? Por isso que não pode se confundir os interesses dos espíritos com os interesses dos encarnados, né? O interesse dos espíritos é dar frutos do Evangelho, consolando aqueles que procuram a instituição. E isso não necessita. E eu, como encarnado, tenho que ajustar os meus interesses aos deles. Eu não tenho que prevalecer o meu interesse. Meu interesse eu exerço na minha vida privada, na minha família, no meu trabalho, né? Isso é outra coisa, mas ali eu tenho que entender o que eles esperam de cada um, de mim no caso, né? Vamos falar de cada um de nós, né? E não atrapalhá-los, né? E qual é o papel, qual é esse fruto? Esse fruto é justamente a prática do Evangelho em relação
àqueles que precisam de consolo. Ele indiretamente aqui, ele fala que tanto se manipulou a palavra do Cristo, que hoje já não tem nem o que se colher, né? Os homens tanto as trabalharam que acabaram de crestá-las, quer dizer, né, você vai em alguns lugares, você ouve tudo menos o Evangelho, porque o Evangelho é o alimento do Espírito. Alimento material, interesse material, relações de política, poder, isso é um problema que nós, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria razão, temos e devemos aprender a lidar. Agora, as coisas do Espírito, isto é algo que é projetado por eles. Um exemplo mais interessante que eu tenho repetido essa semana é de alguns comentários, né? Há pessoas, né, muitas, várias, que falam assim: eu vou ao centro, eu vou à casa porque eu me sinto bem. Ele não vai à casa porque o palestrante convenceu ele, leu direitinho, explicou. Não, nós temos um papel de meros jornaleiros, aqueles garotos que vendiam um jornal falando a manchete, né? Então nós falamos a manchete, criamos o estímulo, mas é o indivíduo, o frequentador, que tem que estudar, né? E ele vai lá não é pelo palestrante, ele vai porque ele se sente bem. Por que ele se sente bem? Porque os espíritos atingem o coração dele, né? Lhe levam a paz, a esperança. São os espíritos, independente de quem fale. Ele dorme melhor, ele se sente melhor. Então as pessoas frequentam a doutrina espírita porque se sentem bem. Então elas são conquistadas pelo coração. Não é por nós, né, colaboradores, que tentamos atingir as pessoas pela razão. Até é um lenitivo que compreende, desperta, estimula a inteligência e dá sentido para aquilo que a gente sente. Mas o ponto principal, né, é aquela sensação de bem-estar, de segurança, de fé, esperança e harmonia. E isto, os autores disso, é Deus, Jesus, através dos Espíritos, né? Então, no título aqui, né, em que reconhece-se o cristão pelas suas obras. Que obras? Exatamente esta de não atrapalhar, não é promover, não atrapalhar o trabalho dos Espíritos. Fazermos a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu. E qual é essa vontade? É transpassar a consolação, né? O lenitivo, a esperança, né? É esse o papel da religião, é essa a árvore da doutrina espírita, e esses são os frutos que se esperam de nós. Não adianta, e o alerta é muito interessante, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que profetizaram ou aqueles que expulsaram demônios em nome de Deus entrarão no reino do céu. O que significa isso? Olha, nós espíritas, né, tirando as figuras de linguagem, o que fazemos? Doutrinamos espíritos, obsessores. E isso é a garantia de alguma coisa? Não é a garantia de nada. É simplesmente uma tarefa para que a gente se desperte em relação às necessidades do outro e nos transformemos. E aí sim nós vamos efetivamente se candidatar a ser cristãos. Do contrário, somos meros faladores, né? Leitores. Somos meros interlocutores, né? Leitores de obras trabalhadas, prontas, né? Para que seja possível o entendimento, né? É esse o papel que se espera de nós. Então, que aproveitemos essas palavras para refletirmos e mudarmos alguma coisa em nós de forma positiva. Boa semana a todos. Boa noite a todos, dando continuidade a mais uma de nossas palestras.
Nesta noite vamos refletir um pouco sobre um capítulo do livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco, mensagem de Joana de Ângeles. Seria o capítulo 32, Viciação Alcoólica. Os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. Segundo um neurocientista, o nome dele é Stephen Klein, ele escreveu um livro, A Fórmula da Felicidade, que é muito interessante, por sinal, e ele faz uma colocação ali de que quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimulada é exatamente a mesma, com larga produção de serotonina e dopamina, que nos dão uma sensação transitória de prazer. E é por isso que, no momento atual, a humanidade busca tanto essas substâncias para, na realidade, terem esses prazeres, Mas a má notícia é que imediatamente, após os hormônios contrarreguladores, que são liberados, dando-nos uma sensação de mal-estar e indisposição. Então é uma sensação de prazer momentânea, grosseira, e que depois vem o resultado pior, que é o desenvolvimento da dependência química. Então, quando ingerimos bebidas alcoólicas, buscamos a sexolatria sem atividade, comemos demais, exageradamente, ou nos drogamos, estamos, portanto, estimulando a mesma área do sistema límbico, numa busca desenfreada por serotonina em nosso organismo. O problema é que após a bebida vem a ressaca, após os lautos banquetes, a indigestão e a sonolência, após o sexo sem amor, a melancolia e o desinteresse. Então, a longo prazo, destruímos prematuramente o nosso templo físico. Lembrando de uma colocação de Paulo de Tarso, o salário do pecado, ou seja, do vício, é a morte. Isso está em Romanos. Esta é a diferença básica entre os prazeres materiais e espirituais. Os primeiros, os materiais, esses prazeres materiais que buscamos, a grande maioria do ser humano, os primeiros são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, levando-nos lentamente à desencarnação prematura. Os segundos, que são os prazeres espirituais, embora mais sutis, têm maior durabilidade e nenhuma dor, pois tudo que se refere ao espírito se eterniza e vivifica por si. Os prazeres espirituais são o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos, através da caridade, da oração e da meditação. Então é muito importante ocuparmos o nosso tempo com leituras edificantes, palestras esclarecedoras, tarefas evangélicas. Tudo isso são instrumentos valiosos para bem empregarmos a nossa libido, e direcionarmos nossos pensamentos, preenchendo com sabedoria os horários vagos. Quando direcionamos as nossas mentes para a fonte que é Deus, fazemos o processo contrário e, portanto, planificamos o nosso vazio psicológico pela consciência da plenitude, a solidão pelo amor maior, a parte pelo todo, o sofrimento pela felicidade, da percepção do contato com Jesus, numa forma de prazer
infinitamente maior e mais duradoura. Então, quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, significa substituirmos prazeres menores, materiais, grosseiros e efêmeros por um prazer incomensuravelmente maior, mais suave e eterno. Vamos ver aqui o que o Joana de Ângeles coloca no capítulo. Viciação alcoólica. Sobre qualquer aspecto considerado vício, esse condicionamento pernicioso que se impõe como uma segunda natureza, constritor e voraz, deve ser combatido sem trégua desde quando e onde se aloje. Classificado pela leviandade de muitos dos seus aedos como de pequeno e grande porte, surge com feição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve ao homem libertar. Então nós temos um problema sério atualmente, né? O álcool, bebida alcoólica, ela faz parte das comemorações em todos os momentos, dentro da família. Então, é como ela falou aqui, surge como um hábito social. Então, tem festa, tem alegria, tem bebida. E isso as nossas crianças, os nossos adolescentes vão observando e participando de tudo isso. E nesse momento pode estar ali um grande perigo, né? Porque eles poderão desenvolver o hábito do uso dessa substância, do álcool, e aqueles que já têm uma predisposição desenvolverão a dependência química. Então, é uma situação que nós devemos estar muito atentos. Como estamos trabalhando, cuidando dessa questão em nossas vidas, na nossa família, individualmente, qual a ligação que eu tenho com essas viciações, principalmente a questão do álcool que estamos falando aqui nesse momento, né? Insinuante, a princípio, perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas. Então acontece assim, você experimenta, gosta, começa a aumentar a quantidade, então todos os dias você tem que tomar uma cerveja, ou todos os dias você tem que tomar um copo de uísque, senão você não consegue jantar, dormir. É um sinal de alerta, né? Será que não estamos desenvolvendo uma dependência? Ou já somos dependentes, não admitimos, né? Porque o dependente químico não é só aquele que chega no grau maior, né, de perder o controle, de se encontrar na rua ali, em abandono, não. Dependente químico de qualquer substância, todo aquele que não tem controle sobre a substância, que não consegue ficar sem. Então, se você fizer a pergunta, eu consigo ficar sem ingerir o álcool durante uma semana, durante um mês? Se eu não conseguir, eu tenho um problema com relação a isso, né? E, infelizmente, o álcool, ele é aceito, né? Sobre o acobertamento, né, de todos. E o seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares adicionadas, né? Então vocês vejam, atualmente o número de desencarnes por causa da drogadição e o álcool está em primeiro lugar, é muito grande. De adolescentes, jovens, quando não é diretamente pelo excesso, mas por acidentes de carro, porque
ingerem a substância e se utilizam do carro. Então é muito triste, né? Porque é um suicídio indireto. Sabemos disso à luz da doutrina espírita. Então, se você ingere uma substância, perde o controle e acaba provocando um acidente e desencarnando, você está provocando um suicídio indireto. Ninguém veio ao mundo para desencarnar desta maneira, com esta programação, né? Ingerindo uma droga e tendo uma overdose. Não, isso não existe na programação normal de vida. Os desencarnes são programados mais de uma doença, de situações ali a serem resgatadas. Agora, infelizmente, essa situação é provocada, então é considerado como um suicídio indireto, sim. Os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se a abandoná-la, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação, em considerando outros de maior seriedade. Então, infelizmente, quando vamos conversar com essas pessoas que estão se excedendo, que estão desenvolvendo esse hábito, aumentando a cada dia, a grande maioria acha um exagero. Por que eu não posso beber minha cerveja todo dia? Por que eu não posso beber todo final de semana? Isso é normal, faz parte, né? Me distrai. Então fica bem difícil você alertar as pessoas e elas não percebem que aos pouquinhos elas estão aumentando, né? Então é nosso dever, sim, estar falando sobre isso nos nossos lares, conversando com todas as pessoas que estão desenvolvendo esse hábito, sempre com muito amor, né? Saber o que falar com equilíbrio, porque discussões, enfrentamentos não é bom para ninguém. Mas primeiramente nós temos que estar cientes do risco que isso pode gerar e buscar ajuda quando necessário. E temos sim o nosso dever, e também na doutrina espírita estudamos muito esse tema. Na nossa casa abençoada nós temos até um grupo de apoio a dependentes químicos que dá esse atendimento, tanto na questão de orientação com relação à doença, quanto ao tratamento. Os livros da doutrina aí estão falando das viciações. Então, nós temos que buscar entender tudo isso e ajudar aqueles que estão ali convivendo conosco, principalmente. A vinculação alcoólica, por exemplo, escraviza a mente, desarmonizando-a, envenena o corpo, deteriorando. Tem início através do aperitivo inocente, quão dispensável, que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta, que logo se converte em dominação absoluta. Vejam, essas colocações são de Joana de Ângeles, um dos espíritos orientadores de Divaldo, né? Então ela fala aqui que começa ali com um aperitivo inocente, mas que seria tão dispensável, né? Não precisaríamos desse aperitivo, e que depois vai aumentando e se tornando uma dominação absoluta na grande maioria, e que esse vício do álcool, ele escraviza a mente, envenena o corpo, como também os outros, né? E as pessoas dão vários pretextos, né? Surgem-se e se multiplicam, falam que bebem por alegria, por frustração, por tristeza, por esperança, por revolta, por mágoa, por vingança, por esquecimento. Para uns se converte em coragem e para outros em entusiasmo, invariavelmente impondo-se dominador e incoercível. Então, sempre tem um motivo, uma situação que leva a pessoa a buscar o vício, né? Pode ser uma insatisfação, uma angústia, uma
tristeza, uma timidez, acontece muito com os jovens, eles acabam se utilizando do álcool para serem inseridos no grupo e perder a timidez junto às mulheres, tem vários motivos, né? Então, aquele que gosta de beber sempre vai achar um motivo. Hoje eu estou feliz, estou comemorando. Hoje eu estou triste, vou beber para tentar esquecer os problemas. Então, é isso que ela está falando aqui, né? Nesse capítulo, convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool ou outras substâncias que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a mente, pode ser às vezes inspiradas por processos obsessivos, culminando sempre, porém, por obsessões infelizes de consequências imprevisíveis. Então, sabemos, né, que à luz da doutrina espírita, somos espíritos, a comunicação com os espíritos ela sempre acontece, e quando fazemos essa escolha no campo das viciações, atraímos espíritos inferiores, necessitados, ligados a todas essas viciações, que desencarnaram, não conseguiram se libertar, porque a morte não muda ninguém, e eles ficam ali ligados em processos obsessivos a essas pessoas que se utilizam dessas substâncias, né? Então é um agravante, porque além dos obsessores que nós temos pelas ligações do passado, escolhas que fizemos, nós atraímos espíritos também nessa dificuldade no campo das viciações, que vão estar ligados a nós e vão estar atuando em nossas mentes mais intensamente. Então é muito sério o processo, né? Então, qual o conselho da Joana de Ângeles aqui no final do capítulo? A pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito hoje só, quando impelido a comprometimento pernicioso. E não te facultes apenas um pouquinho, porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Então, ela está nos aconselhando que evitemos, né? Só um pouquinho, só hoje. Não, eliminemos essas substâncias de nossas vidas para nos protegermos. A gente não precisa disso para comemorar, para ser feliz, né? Se estamos felizes, vamos sorver a felicidade com lucidez. Se nos encontramos visitados pela dor, enfrentemos a dor com fé, buscando a Deus. Então, para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, valor, humildade, resignação, vamos recorrer à prece, mergulhando na reflexão, pensamento, e aí vamos conseguir os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Joana de Ângeles. Vejam, é um conselho muito importante para todos nós, né? Aqueles que já estão mais velhos, que infelizmente têm um hábito e que fica difícil muitas vezes de deixar. Vamos refletir sobre isso, é possível sim, mas devemos buscar ajuda, né? E aos mais jovens, que estejam atentos para essas escolhas, nós como pais responsáveis dentro da nossa família, é muito importante que nós observemos e demos um exemplo, certo? Então fica aqui essa reflexão, foi muito rápida,
Temos muito a falar sobre esse tema, mas em outras oportunidades o faremos, tá? Agradecendo a Deus por esse momento, e vamos nesse momento, né, de prece, já que temos a oportunidade de refletir, pedir por todos aqueles que se encontram com dificuldade com relação à dependência química, às viciações. Nesse momento de pandemia, sabemos que muitas pessoas, infelizmente, aumentaram o uso de todas essas substâncias, justamente por se sentirem aflitos, angustiados, sem esperança. Então vamos pedir por todos que possam despertar, que recebam ajuda, que nesse momento a equipe de Frei Fabiano, a equipe de Jesus Gonçalves possa auxiliar a todos esses corações. É possível vencer, sim, qualquer dificuldade. Lembremos, tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Então fica aqui a nossa prece por todos, nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.